Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal A Literação. Hoje é quarta-feira e antes de começar o nosso segundo vídeo aleatório dessa série, entre aspas, que eu resolvi colocar por enquanto nesse espaço das quartas-feiras, conforme eu expliquei no vídeo da semana passada, eu quero anunciar que a nova série de entrevistas que eu pretendo fazer talvez esteja no ar antes do previsto. Então aguardem novidades que brevemente, talvez esses vídeos aleatórios deixem de existir por enquanto para a gente dar lugar a novas entrevistas, tá bom? Mas vamos lá, enquanto isso vamos tocar os nossos assuntos aleatórios. E o assunto que eu quero trazer hoje, na verdade são dois, mas um é só uma piadinha de final de vídeo. Lá no final vocês vão entender. Mas o assunto que eu quero trazer seriamente hoje para o debate, para a reflexão, é a aprovação de um projeto de lei que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados e que coloca a educação presencial no ensino básico e no ensino superior como atividades essenciais, mesmo durante a pandemia. Bom, esse projeto tem uma série de problemas que eu vou tentar resumir aqui, mas o mais grave de tudo isso foi a declaração dada pelo líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, né, do PP, que disse que não entende por que os professores não querem trabalhar, se os profissionais de segurança, se os médicos, enfim, se tem outros profissionais trabalhando, por que os professores não querem trabalhar? E mais problemático do que o projeto, que já é bastante problemático, é essa declaração do deputado. Mas vamos começar por partes. Então, o projeto. O projeto ele é um projeto de autoria, um projeto de lei de autoria das deputadas Paula Belmonte, do Cidadania, e Adriana Ventura, se eu não me engano, do Novo. Enfim, são duas deputadas de dois partidos da base governista, né? O Cidadania não é exatamente da base governista. Ele pode, enquanto partido, não ser, mas também faz parte aí, tem deputados e, enfim, senadores que trabalham com o governo. E aí, esse é o menor dos problemas, mas a gente vai adiante porque vocês vão entender por que eu estou falando isso, porque eu estou fazendo questão de frisar essas coisas. E a relatoria do projeto foi da deputada Joyce Hasselmann, do PSL, que apesar de não ser mais governista assumida, né, se elegeu na esteira do bolsonarismo, era até pouco tempo uma bolsonarista de carteirinha e agora diz que não é mais bolsonarista, mas tem tido atitudes e tem defendido ideias muito caras ao bolsonarismo, né? A gente também não pode esquecer que ela participou de festas, enfim, que na festa de posse do Arthur Lira, por exemplo, né? Então a gente sabe que é uma antigoverno meio fajuta, né? Mas enfim. Então o projeto de lei ele defende que as atividades educacionais presenciais, tanto no ensino básico como no ensino superior, não podem, sejam essenciais e por isso não possam ser suspensas nem com uma pandemia. Bom, esse projeto realmente, isso é uma coisa tão problemática. Primeiro, vamos lá. O discurso dos que defenderam, e o projeto foi aprovado por 267 deputados, se eu não me engano, 237, 267 contra 164, enfim, que votaram contra. Os números são mais ou menos esses. Mas assim, primeiro, o discurso de quem defende esse projeto é que porque as crianças estão sendo prejudicadas, e porque não sei o quê, porque, né, porque precisa voltar, porque os professores precisam trabalhar, enfim.
são defesas muito toscas. Primeiro, obviamente, quem é da área de educação como eu sabe que a escola é realmente um espaço essencial para o desenvolvimento e para o aprendizado das crianças, dos jovens, enfim. E muito me estranha, o governo está defendendo isso agora, um governo que tem como pauta na educação o projeto de homeschooling, né, da educação domiciliar, que é um projeto defendido pelo governo federal, está sendo pautado pela Damares, enfim. Então, assim, um governo que defende o homeschooling, ao mesmo tempo diz que quer defender que a aula presencial é uma atividade essencial. Enfim, é uma contradição absurda. Mas vamos lá. Eu estou falando do governo que defende porque todos os deputados governistas votaram a favor do projeto, tá, gente? E por que esse projeto é problemático? Está na cara, né? As escolas, o sistema educacional público no Brasil não tem condições. Ah, mas tem lá os protocolos sanitários. Então, mas as escolas não têm condições. E a gente está falando de um Ministério da Educação que corta verbas da educação e que tem cortado nos últimos anos verba da educação sistematicamente, e um ministro da Educação que a gente nunca mais ouviu falar dele, né? Nem sei se ele existe ainda, né? Quer dizer, ele deve existir enquanto pessoa, mas enquanto ministro da Educação ele não existe, né? A gente não ouve falar dele. Então, por exemplo, um debate como esse, um ministro da Educação, cadê ele? Cadê o ministro? Mas, enfim, mais problemático que o projeto, que já é problemático por conta das condições do sistema educacional brasileiro, que não adianta, e das próprias condições das famílias, né? Quer dizer, a criança vai ter distanciamento na escola, se tiver, né? Se tiver. Vamos dizer que a escola tenha todas as condições, consiga manter o distanciamento, e os profissionais da educação, nesses períodos aí em que a escola voltou e não voltou um pouquinho e depois suspendeu de novo e tudo mais, eles têm se desdobrado, diretores de escola, professores, coordenadores têm se desdobrado, né, para conseguir cumprir esses protocolos sanitários minimamente com as condições precárias que o sistema público de educação tem, e não por culpa desses gestores nem por culpa desses profissionais. Mas é uma responsabilidade do poder público em nível federal, como eu disse, que vem cortando verba, em nível estadual, em nível municipal, que precisa investir melhor, investir mais e investir melhor na educação. Mas mesmo que todas as escolas conseguissem cumprir os protocolos sanitários, os jovens, as crianças, vivem em famílias que muitas vezes não conseguem cumprir esses protocolos sanitários. E aí não é culpabilizando as famílias, não conseguem porque nós vivemos num sistema... Esse combate à pandemia no Brasil está sendo um fiasco dos maiores, né? Não existe uma política federal de combate à pandemia, muito pelo contrário, o governo federal, como eu já disse em outros vídeos, ele só incentiva a disseminação do vírus, né? Ações e palavras do governo só incentivam a disseminação do vírus. Então, um país que tem essa situação da pandemia catastrófica, como é o Brasil, né? A gente está numa média móvel de quase 3 mil pessoas, 2.850 pessoas por dia de média, né? Nos últimos dias tem morrido mais de 3 mil pessoas por dia. Então, assim, e a gente está se acostumando com isso, né? Quando era 1.000, a gente começou a achar um absurdo, e aí agora a gente se acostumou. Agora foi 2.000, a gente começou a achar um absurdo, agora a gente está se acostumando. Né? É a mesma coisa do preço do dólar, né? A gente se acostuma com umas coisas meio absurdas, né? Quer dizer, o dólar está 5,55 e agora ele, tá baixo. Já bateu 5,80, já bateu quase 6, então agora ele está baixando. Não, ele não está baixando. Ele está altamente, né, absurdamente alto. Mas voltando ao projeto, então assim, não tem como os sistemas municipais e educacionais do Brasil como um todo, estaduais e tal, cumprirem os protocolos. E mesmo que todos cumpram, não tem como garantir
o cumprimento dessas medidas de distanciamento pelas famílias. Porque as famílias, tem muita gente que está precisando sair para trabalhar porque não tem auxílio emergencial ou tem esse auxílio emergencial ridículo de 150 a 375 reais, né? Então está isso aqui trabalhar. Quer dizer, não adianta. Se não se pensa o combate à pandemia como um todo, e todas as atividades e todas as ações de forma sistemática, com políticas efetivas determinadas de maneira mais ampla pelo governo federal e adaptadas a cada realidade regional pelos governos estaduais e municipais, tudo o resto é balela. Tudo o resto é balela. Né? Então esse projeto, ele na verdade vem na esteira de um lobby forte das instituições particulares de ensino, principalmente as instituições de ensino superior, né? Que são comandadas, na maioria dos casos, por grupos educacionais, alguns deles até estrangeiros, né? E que visam única e exclusivamente o lucro. Eles não estão preocupados com a educação, eles não estão preocupados com a vida, eles não estão preocupados com a saúde, eles estão preocupados única e exclusivamente com lucro. Então é um absurdo a Câmara dos Deputados ceder ao lobby dessas empresas, das instituições particulares de ensino, tá certo? E aprovarem um projeto que vai afetar a rede pública de ensino, onde estudam as pessoas mais pobres, de uma maneira terrível, terrível. Ah, mas a educação é uma atividade essencial. Isso é óbvio, isso está na Constituição. Educação é uma atividade essencial porque está na Constituição. Mas não por causa desse projeto que está dizendo aí, tá certo? Agora é engraçado, esses deputados estão aí, o governo federal não fez nada nesses 2 anos pela educação, absolutamente nada. Né? Basta a gente lembrar que até pouco tempo o ministro da Educação era um cidadão chamado Abraham Weintraub, né? Que eu não preciso nem dizer quem é, né? Todo mundo sabe quem é Abraham Weintraub. Né? Então, assim, basta dizer isso. E agora entrou esse tal de Milton Ribeiro, que a gente nunca mais ouviu falar. Né? Um ser etéreo, que não existe no dia a dia. Mas, enfim. E aí agora vem dizer esse papo que a educação é essencial. Está na Constituição. Por que não investiram em educação até agora? Por que não equipam as escolas, por que não dão condições às pessoas de terem acesso à internet? É engraçado, esse mesmo governo vetou o acesso grátis à internet para todas as pessoas. Quer dizer, é tanto absurdo em cima disso, mas mais absurdo do que o projeto, gente, e isso me deixa muito indignado, né? Eu como profissional da área de educação, como professor, é a fala do deputado Ricardo Barros, dizendo, porque os professores não querem trabalhar. Quer dizer, dando a entender, quer dizer, já existe no país uma ideia que o bolsonarismo alimentou nos últimos anos, de que o professor não trabalha, né? De que o professor trabalha pouco, tem 2 férias por ano, não sei o quê, tal. Assim, e isso é dito por pessoas que nunca pisaram numa sala de aula, diga-se de passagem. Então, assim, dizer que o professor não quer trabalhar, nessa pandemia, os profissionais da educação, os professores, diretores, estão trabalhando dobrado, estão tendo que se reinventar e se multiplicar em números para poder dar conta de atividades remotas, de passar atividades para mandar para a escola, para a criança poder receber na escola quem não tem acesso remoto, fazer via WhatsApp, Olha, os profissionais de educação, os professores, estão se desdobrando. Dizer que o professor não está trabalhando na pandemia é tão absurdo, né? Porque os professores estão trabalhando mais do que já trabalhavam. E aí esse projeto vem, porque presencial e o pai que não quiser, ou que comprovar que não pode, não sei o quê, o filho fica em casa, atividade remota. E aí a pergunta que eu faço, quem é que vai dar atividade remota? Se no horário o professor... Quer dizer, o professor vai ter que cumprir todo o horário dele em sala de aula, porque ele vai ter que estar na escola. E vai ter que fazer atividade remota para quem não vai? Como é que é isso? Quer dizer,
O professor vai ter que trabalhar mais ainda do que ele já está trabalhando. Então, assim, deputado Ricardo Barros, isso é diretamente ao senhor. O senhor não tem ideia do quanto os professores trabalham. E qualquer pessoa que pensa como o senhor é ou desinformado ou é mau caráter. O senhor e quem defende esse discurso imbecil não faz ideia de quanto os professores e as professoras desse país trabalham. Então esse projeto é absurdo. Eu espero realmente que o Senado dê um jeito de barrar esse projeto. E se o Senado não barrar, que o STF barre. É um absurdo a gente estar vivendo num país onde mas o STF está legislando. Claro, quem tem que legislar não consegue legislar direito. Né? Quem foi eleito para legislar não consegue legislar direito, fica cedendo a pressões, fica cedendo a lobbies, fica fazendo esses absurdos. Então tem mais é que o STF barrar mesmo esses absurdos. Então tomara que a gente consiga de alguma maneira fazer com que esse projeto, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora tem que seguir para o Senado, enfim, todo aquele trâmite, em algum momento esse projeto seja barrado, porque ele é absurdo. Né? Então, assim, força aí, professoras e professores, porque tá difícil, mas a gente vai conseguir. E a piadinha final, não podia deixar de terminar esse vídeo com uma piadinha, né? Mas que também mostra o quanto esse povo, né? Esse povo que eu digo é esse bolsonarismo, essas pessoas alucinadas que defendem esse governo, fazem um trabalho que tem uma aparência de loucura, mas que na verdade me parece muitas vezes um plano muito bem arquitetado para acabar com a gente, para acabar com as pessoas, para acabar com o país, enfim. Porque é o que eles querem destruir tudo. Essas pessoas só entendem a linguagem do ódio e da destruição. Mas a piadinha vem de ninguém menos que Carlos Bolsonaro, Carluxo, conhecido como Carluxo, que acho que ontem, numa sessão da Câmara dos Vereadores do Rio, que estava numa reunião, não era nem uma sessão da Câmara, era uma reunião virtual, acho que de uma comissão, enfim, da Câmara dos Vereadores do Rio, estavam discutindo um projeto de lei, um projeto sobre a LGPD. Para quem não sabe, a LGPD é Lei Geral de Proteção de Dados. E eles estavam, porque a LGPD entrou em vigor, enfim, agora estados e municípios estão regulamentando aí as suas próprias legislações sobre proteção de dados. Isso tem a ver com questões internacionais e tudo mais. E o Carluxo, ele num determinado momento da reunião pede a palavra e fala de uma coisa absurda que precisa ser vista, porque precisa ter emenda. Por quê? Porque num determinado artigo desse projeto que está sendo discutido na Câmara dos Vereadores do Rio, fala-se em autodeterminação informativa. O que é a autodeterminação informativa? É o direito que a pessoa tem, qualquer pessoa, eu, você, enfim, qualquer pessoa tem, de determinar a quem serão passados os seus dados pessoais e de que forma serão passados os seus dados pessoais. Ou seja, a autodeterminação está no sentido de que é o próprio indivíduo, a própria pessoa, que determina de que maneira e quem pode tratar os seus dados pessoais. É só isso. A autodeterminação informativa é só isso. Só que como tem a palavra autodeterminação, talvez o Carluxo tenha confundido LGPD com LGBT, enfim. E ele começou um discurso de que precisamos da ciência e não sei o quê, porque o sexo biológico, essa coisa da autodeterminação é problemática, porque não leva em conta a biologia. Quer dizer, ele começou um discurso que não tinha absolutamente nada a ver com o que estava sendo discutido. Aí nessas horas eu falo, não, essas pessoas são burras, né? São idiotas, não é possível, são idiotas. Mas não sei se é idiotice, se é um plano bem traçado. O que importa é que é risível a gente ver um vereador da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro não saber o que está sendo discutido e achar que
E não saber lidar, quer dizer, ele não leu sequer, ele sequer deve ter lido o projeto de lei, né? Ele sequer deve ter lido o que estava sendo discutido. Mas enfim, essa piadinha que também não tem muita graça, porque é isso, né? Essas idiotices também não tem a menor graça, porque só destilam mais discurso de ódio, só destilam mais abominações. Mas enfim, é isso. Queria saber a opinião de cada uma de vocês, de cada um de vocês, sobre a questão do projeto de lei da educação, sobre, se quiserem falar sobre o Carluxo, pode falar também. Enfim, o que eu peço é que vocês curtam o vídeo, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal, visitem nosso blog, nossas redes sociais e, por favor, convidem pessoas que vocês conhecem. Se vocês gostam do nosso canal, convidem pessoas que vocês conhecem a se inscreverem no canal, a assistirem aos nossos vídeos. Vamos ampliar o nosso público, né? A gente está aí nessa batalha para criar um espaço de reflexão sobre arte, sobre literatura fundamentalmente, mas também que agora, com essas coisas aleatórias, é bom ter um espacinho para discutir outras coisas e refletir sobre outras coisas às vezes. Tá bom? Valeu, gente. Até a próxima quarta. Tchau, tchau.